Olá, boa tarde, bom dia para quem não almoçou ainda. Vamos entrando. Hoje eu vou receber uma convidada especial, a doutora Lívia Guimarães, e a gente vai falar sobre doenças autoimunes gastrointestinais. Então vamos esperar esse Instagram entregar essa live aí pro pessoal. Quem tá entrando vai dando oi. Coloquem aqui nos comentários quem já acompanha a doutora Lívia também, que a gente tem muitos seguidores. A gente divide os seguidores. A gente já fez outras lives aqui, sempre foi muito bom. E hoje eu convidei ela, então, pra gente falar de um tema um pouquinho diferente. A gente nunca falou especificamente sobre isso. A doutora Lívia está aí já. E aí eu já vou chamar ela, então. Então, assim, essa semana eu tô liberando alguns vídeos lá no canal do YouTube sobre doenças autoimunes. Então, ontem eu liberei a primeira aula, onde eu falei sobre as principais causas das doenças autoimunes, todos os desequilíbrios que acontecem no nosso organismo, que acabam levando a esse processo inflamatório crônico maior e que acaba sendo um gatilho aí para o despertar de uma doença autoimune. Então, se a pessoa já tem na sua genética uma predisposição e junto disso ela tem alterações do sistema digestivo, altos níveis de cortisol, né? Então tem os fatores do estresse, fatores da alimentação, questões bioquímicas do corpo de reações metabólicas que não acontecem muito bem, então carência de micronutrientes e tudo mais, então tudo isso pode ser gatilho para o desenvolvimento de doenças autoimunes. E a relação do intestino com o despertar de doenças autoimunes é muito grande. Então, a gente sabe que existem mais aí de 100 doenças autoimunes diferentes. A doença autoimune é o quê? É uma alteração do sistema imune. Então, o sistema imunológico, por N motivos, começou a trabalhar de uma forma disfuncional e ele passou, então, a perder o que a gente chama de autotolerância. O que isso significa? Nós todos temos reações autoimunes o tempo todo, só que o corpo ele consegue detectar. O organismo, o sistema imune, ele é responsável por isso, né? Em reconhecer aquilo que é bom e não fazer nada, e reconhecer aquilo que é ruim e atacar aquela substância ruim para nos defender. Só que por N motivos o sistema imune perde essa capacidade de reconhecer o que é bom e o que é ruim e de repente ele começa a atacar as células do próprio corpo. Então pode atacar a pele, pode atacar o intestino, pode atacar glândulas sudoríparas, salivares, músculos, articulações, tireoide. E aí, enfim, dependendo de onde ataca, a doença autoimune tem um nome diferente. E aí nós temos algumas doenças autoimunes que são específicas, né, do sistema digestivo, do trato gastrointestinal, e aí por isso eu convidei a doutora Lívia para vir conversar com a gente um pouquinho hoje sobre isso. Então a gente vai falar quais são essas doenças, quais são os cuidados, como que acontece essa investigação, até chegar nesse diagnóstico, tá? Então eu vou convidar ela aqui, deixa eu só... Olá, Olá! tudo bem? Boa tarde, bom dia, bem no meio, né? Você Tudo já bom, e almoçou? você? Você já almoçou ou ainda não? Ainda não almocei, vou almoçar após a live. E você? Não, eu também, ainda não almocei, vou almoçar, então é bom dia ainda. Então para mim é bom dia também. Mas o jejum é uma estratégia excelente também, então vamos. Já aproveita, né? E aí já coloca em Já prática. aproveita e aumenta um pouquinho esse jejum até a próxima refeição. Isso. Que bom ter você aqui de novo, então, sempre é muito bom fazer live contigo, sempre com bastante conteúdo, né? Bastante informação, então acho que hoje não vai ser diferente. Obrigada, Thalita, pelo convite. Eu gosto muito de participar das suas lives, porque a gente já tem uma forma muito alinhada, né, de trabalho, a gente tem pacientes em comum, a gente tem uma linguagem muito parecida e eu acho que sempre flui muito bem as nossas lives. Eu gosto bastante. Então, tá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes, né, que afetam o sistema gastrointestinal. E aí, a primeira pergunta, né, seria eu vou me colocar aqui no lugar de espectadora, né, de seguidora aqui, e fazer as perguntas para você trazer essas informações para a gente.
Eu queria saber assim, quais são as principais doenças que você vê assim na prática que acometem o sistema gastrointestinal? E aqui a gente está falando, né, quando a gente fala só para o pessoal entender, vamos pensar aqui, né, do estômago, esôfago, intestino, se você puder falar assim, o que você vê mais assim como comum. Bom, vamos lá. O nosso trato digestivo, ele tem vários órgãos que podem ser afetados em condições de autoimunidade. E, inclusive, a minha tese de mestrado foi avaliar a relação entre essas doenças autoimunes do trato digestivo. E aí, quando a gente pensa nas principais doenças autoimunes, eu vou focar principalmente nas do aparelho digestivo especificamente. Que a gente também tem, por exemplo, doenças autoimunes do fígado, do pâncreas, que também fazem parte do trato digestivo, mas daí a nossa conversa aqui vai ficar muito extensa. Então, quando a gente pensa nas principais doenças do tubo digestivo mesmo, a gente tem, por exemplo, uma gastrite que pode ser de etiologia autoimune, que é a gastrite atrófica autoimune, e que é uma coisa que muitas vezes não é pesquisada pela maioria dos profissionais, né? Então, às vezes eu atendo pacientes, inclusive recentemente eu fiz um diagnóstico de uma mulher que já tinha anos que tratava gastrite e nunca tinha feito essa investigação de qual era a causa daquela gastrite. Então, a gastrite não é sempre por erro alimentar ou por estresse, ela pode ser autoimune também. E aí, nesse caso, só uma perguntinha assim, só para falar da gastrite. Nesse caso da gastrite, quando ela é autoimune, qual o exame especificamente que se dosa? Um anticorpo específico? A gente, na verdade, a nossa primeira suspeita é do aspecto do estômago, porque a gastrite autoimune, ela leva a uma atrofia do estômago. Só que quando a gente faz esse diagnóstico, quando o estômago já tem cara de atrofiado, é porque o paciente já está com aquela gastrite autoimune há muito tempo. Então, o diagnóstico ele é feito pela biópsia. E uma vez que a gente tem essa suspeita de que pode ser uma gastrite autoimune, a gente dosa os anticorpos contra o estômago, que é ou os anticorpos contra a célula parietal, que é a célula que produz o ácido, ou contra o fator intrínseco, que é importante para a absorção da vitamina B12. Então, são os anticorpos principais. E uma coisa que também faz a gente suspeitar dessa patologia é quando o paciente tem, por exemplo, no exame de sangue, uma gastrina aumentada, que também a gastrina nem sempre é pedida, mas um exame, uma alteração ainda mais precoce que pode levantar essa suspeita é quando o paciente tem deficiência das vitaminas do complexo B, especificamente a vitamina B12. Então, é muito comum eu atender aqui no consultório pacientes que têm anos que têm deficiência de vitamina B12 e ninguém foi buscar qual foi a causa daquela deficiência. Porque, tá deficiente, eu vou repor. E a pessoa fica lá repondo vitamina B12 e não foi buscar a causa. Isso quando repõe, né? Porque tem muita gente que fica a vida toda e só a hora que ela tem uma complicação é que alguém vai olhar para a B12 dela, né? Então... E aí a B12, acho que até vale a pena você falar assim, o que seria um nível baixo de B12? Porque tem pessoas que às vezes acham que estão com nível bom, mas não, né? Isso, é porque também, gente, os valores laboratoriais, eles são complicados, né? Você vai lá ver o valor de referência da vitamina B12, é de 200 a 900. Então, isso é um reflexo da grande variabilidade, né, da nossa população, que vai ter fatores alimentares, várias coisas que vão interferir. Mas uma B12 menor do que 300, ela é assim, não dá para eu esperar ela cair abaixo de 300 para eu começar a repor alguma coisa, quanto menos abaixo de 200. Então, o ideal é que essa B12 esteja ali no quartil superior, né? Acima de 500, em torno de 500, 600. Se ela ficar alta, não é uma vitamina que traz toxicidade. Então, é melhor eu trabalhar ela no nível superior do que eu mexer com a B12 em níveis muito baixos, porque ela é uma vitamina muito importante. E o que eu vejo é pacientes que ficam assim, fez um exame, o ginecologista, às vezes pede, aí viu uma anemia e por acaso pediu B12, aí tava lá 200 e pouco, aí ele olha o valor de referência e fala, tá normal. Mas não tá normal, é praticamente incompatível com a vida uma B12 tão baixa
E a B12 é importante em tantos aspectos, do ponto de vista neurológico, mas também do ponto de vista de metilação, de expressão gênica, de silenciamento genético, que a gente não pode deixar um paciente qualquer com uma B12 tão baixa. Sim, Então, uma das causas de deficiência de B12 é uma gastrite autoimune, que pode ser autoimune, pode não ser autoimune, né? Mas a gastrite atrófica autoimune é uma causa de livro de deficiência de vitamina B12. E eu me lembro que na minha história na faculdade, eu fui muito impactada por um senhor que tinha um déficit neurológico já muito arrastado de muitos anos e que ele ficou internado na enfermaria na época eu era acadêmica para a gente investigar a causa, e a causa desse déficit neurológico dele era uma vitamina B12 muito baixa por conta de uma gastrite atrófica autoimune. E ele, infelizmente, fez o diagnóstico no momento que aquela lesão já era irreversível. E eu ficava assim, meu Deus, mas a vida inteira esse homem tinha gastrite, tratava, e ninguém pediu uma biópsia para ver se era uma gastrite autoimune. Então, a gastrite atrófica autoimune, ela não é uma doença super prevalente, mas considerando tanto de pessoas que tem gastrite e que nunca investigou a causa dessa gastrite, eu acho que é uma doença que vale a pena a gente falar sobre ela. Legal. Perfeito. Então, ó, pensando, começamos na boca, daí não tem nenhuma doença específica, né, do trato digestivo, mas a pessoa pode ter uma doença autoimune, por exemplo, que acomete a parte da saliva, que é o Sjögren, mas daí já é do tratamento com reumatologista. Do esôfago, a gente não vê tanto autoimunidade. Do estômago, a gente tem a gastrite atrófica autoimune, que é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Seguindo, saindo do estômago no duodeno, a gente tem a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença, é talvez a doença autoimune mais bonita, porque a gente conhece todo o mecanismo de como ela acontece. E é um mecanismo super complexo, mas é a única doença autoimune que a gente conhece o fator que desencadeia esse processo de autoimunidade. Então, a gente fala que ela é uma doença imunomediada e que é desencadeada pela ingestão do glúten. O glúten, que eu acho que todo mundo deve já saber o que é, porque hoje em dia já houve uma popularização, né, de dieta sem glúten, de entender o que é o glúten, que é esse conjunto de proteínas que estão presentes principalmente no trigo, centeio e cevada. Mas a doença celíaca, ela tem manifestações que vão muito além do trato digestivo, porque o que começa no intestino não fica no intestino, mas é uma doença autoimune que acomete o intestino delgado. E ela não é uma doença rara. Quando a gente pensa na prevalência da doença celíaca na nossa população, ela é em torno de 1%. 1% quer dizer que todo mundo tem que conhecer alguns celíacos na sua vida. E eu aposto que muitos de vocês não sabem de ninguém que é celíaco. Agora, é uma doença prevalente. A gente não é prevalente, mas não é uma doença rara. Então, vale a pena a gente pensar nela. E ainda no intestino delgado, a gente tem, por exemplo, a doença de Crohn, que também é um diagnóstico diferencial para os pacientes que sofrem de problemas do trato digestivo, que seja desde dor abdominal, diarreia, quadros de sangramento nas fezes, de falta de vitaminas. São doenças que podem acometer o intestino delgado. E pensando no intestino grosso, a gente pode ter um acometimento também autoimune pela própria doença de Crohn, porque a doença de Crohn é uma doença que pode afetar qualquer parte do trato digestivo, da boca até o ânus, mas a gente tem também no intestino grosso a possibilidade da retocolite, que é uma doença também autoimune, inflamatória crônica que acomete o nosso intestino grosso. E as colites microscópicas que cada vez mais estão sendo colocadas também nesse pool de doenças imunomediadas, autoimunes do trato digestivo. Então, essas são as principais doenças do trato digestivo que têm uma etiologia autoimune. E o que é curioso da gente observar
é que durante muito tempo elas eram consideradas doenças mais raras, então era difícil da gente fazer um diagnóstico de num consultório comum você atender um paciente desse. Mas uma coisa que é inequívoca e que a gente vê os estudos mostrando é que está havendo um aumento cada vez mais importante dessas doenças imunomediadas, que são as doenças autoimunes. Não só do trato digestivo, mas fora do trato digestivo também. Mas na minha área é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência e também temos vistos em situações não usuais, assim, porque antes eu não, jamais, pensando na minha época que eu estava na faculdade, a gente imaginava que a doença celíaca era uma doença de crianças. Eu aprendi sobre doença celíaca na pediatria. Quando eu entrei para gastro, que eu vi um celíaco fazendo uma mulher, que a gente fez o diagnóstico de doença celíaca na fase adulta, para mim aquilo era, meu Deus, ficou a vida inteira e só foi descobrir na fase adulta. Aham. Por quê? A gente não aprende isso na faculdade. Uhum. Eu, que já gostava de gastro, tinha intestino irritável, nunca tinha cogitado a possibilidade de investigar em mim mesma a doença celíaca, porque é uma doença que eu aprendi na pediatria. Então, a maioria dos médicos, e mesmo os que estão bem intencionados, não tem essa formação, essa informação lá na faculdade. Ou passa tão batido porque a gente aprende lá na pediatria e daí a gente já fica meio que a doença celíaca é causa de diarreia em criança. E a gente esquece que o adulto também pode apresentar essas doenças. E, por exemplo, a gente vê cada vez mais pessoas desenvolvendo doenças inflamatórias intestinais lá na terceira idade, que também é uma coisa que a gente está vendo acontecer. Porque é isso, né? É todo um estilo de vida que a pessoa vai construindo ao longo da vida e ela vai depositando as moedinhas ali na saúde ou na doença. Então, se eu fico investindo, né? Investindo meu tempo, a minha vida em hábitos ruins, uma hora essa conta vai chegar. E aí pode ser que chegue quando eu ainda sou jovem, pode ser que chegue na terceira idade. Mas a gente tem visto cada vez mais doenças imunomediadas. Muito disso por causa do estilo de vida e a alimentação. Que hoje em dia a gente não pode deixar de observar que a nossa alimentação é muito diferente do que era a alimentação mais antigamente. Antes da gente ter tanto acesso a alimentos, principalmente industrializados, produtos alimentícios, que foram entrando na nossa vida como uma coisa muito boa, que eu lembro que quando eu era criança, era tipo, nossa, normal criança comer um monte de coisinhas, né? Danoninho, um monte de produtinho. Gelatina. Gelatina, nossa, quanto de gelatina. E a gente está vendo esse reflexo. As novas gerações estão sofrendo mais, mas isso está impactando o idoso também, porque ele também entrou nessa onda, né? Isso entrou nessa onda, né? Então a gente vê, e inclusive para doenças inflamatórias intestinais, já tem estudos que mostram essa relação de alimentos industrializados, ultraprocessados, com maior risco de desenvolvimento dessas doenças. O que já é muito bonito da gente ver, porque é uma coisa que a gente que trabalha com saúde, com essa parte, né, de alimentação, a gente sabe. É intuitivo, porque eu já sei o mecanismo. Eu já sei que esses alimentos vão fazer mal para minha microbiota e para minha barreira intestinal. Agora, a gente conseguir mostrar num estudo, de fato, essa associação é um ganho muito grande, porque isso faz com que a medicina tradicional também tenha esse olhar para isso. E isso é essa mudança que aos poucos a gente vai vendo, né? E qual seria, basicamente, a diferença também de uma colite? Existe também da mesma forma que uma gastrite, vamos colocar assim, comum, a gastrite autoimune, a colite também você faz esse diagnóstico diferencial como assim que se faz? Para saber se é uma colite qualquer ou se é uma retocolite, uma doença inflamatória, uma doença autoimune.
Quando a gente fala das doenças inflamatórias intestinais, e aqui as principais seriam a retocolite e a doença. Ai, estão me ouvindo? Não, voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Ai, Sim, que bom. Entrou uma ligação aqui, eu esqueci de colocar no modo avião, mas espero que não ligue de novo. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala de doenças inflamatórias intestinais, a gente não tem nenhum exame que olhe e bata o martelo. É isso. Isso porque a maioria das vezes a gente tem que somar tudo, né? O quadro clínico, a cronicidade, que é o tempo daquela doença, os achados, principalmente na colonoscopia, quando a gente está falando de colite, mas pensando em doença de Crohn, os achados nos exames de imagem, como por exemplo uma enterotomografia, uma enterorressonância, associados ao resultado da biópsia e a essa interpretação do médico dos exames como um todo. Porque eu não tenho nenhum exame igual eu tenho da doença celíaca. Eu tenho um marcador sanguíneo que é fidedigno. A chance do paciente que tem, por exemplo, um antiendomísio, um antitransglutaminase num nível alto, ser celíaco é altíssima. Agora, para doenças inflamatórias intestinais, eu não tenho esse marcador no sangue que eu vou dosar e vou falar isso é Crohn ou isso é retocolite. Eu preciso dessa somatória de analisar todos os exames e juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. Mas quando eu vejo uma colite ou uma ileite, que também é uma dúvida muito comum, assim, eu vi e quando que eu acho que aquilo de fato é uma doença inflamatória intestinal? Porque vai ser diferente, né? A apresentação pelo exame de imagem pode ser igual. A pessoa pode ter uma colite infecciosa causada, por exemplo, por uma ameba ou por uma bactéria, um Clostridium, que dá um achado endoscópico que pode ser igualzinho de uma retocolite. E aí, se eu consigo identificar, ou outro diagnóstico diferencial que também é muito forte, é a tuberculose e doença de Crohn. Tem pacientes que é um aperto fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a biópsia muitas vezes me ajuda, mas a gente que está acostumada a ver biópsia, a maioria a biópsia fica em cima do muro, né? Ela fala que é uma colite inespecífica, que pode ser compatível com uma doença inflamatória ou não. Tem alguns achados da biópsia que vão me falar mais a favor. Então, quando eu estou pensando numa retocolite, se eu tenho microabscesso de criptas, que é um achado da biópsia, ele é bem sugestivo de retocolite, mas não é patognomônico, não vou bater o martelo só por esse achado. E se eu acho um granuloma não caseoso, ele é bem sugestivo de doença de Crohn. Então, se eu acho esses achados, é ótimo. Agora, e quando eu não acho? Aí eu vou ter que levar em consideração tudo isso. A predisposição genética daquele paciente, o achado endoscópico, se é uma lesão muito intensa, ou se já tem uma úlcera muito profunda, às vezes isso já vai me direcionar mais que parece uma doença mais agressiva e que provavelmente é uma doença inflamatória intestinal. E principalmente a cronicidade, porque a maioria das colites são colites agudas. Então, o paciente pegou uma infecção e fez uma colite. Se ele fizer uma colonoscopia, o endoscopista pode olhar e falar: nossa, parece retocolite. Mas é uma colite que começou há uma semana, não deve ser uma doença inflamatória crônica. Deve ser um quadro agudo, é mais provável que seja uma infecção. Agora, se eu tenho uma colite que já é mais persistente, que dura mais de 30 dias, ou que eu acho esses achados muito característicos, aí eu já direciono o meu diagnóstico para uma provável doença inflamatória intestinal. Mas esse diagnóstico diferencial, ele precisa levar em consideração tudo. E aí eu acho que é válida essa expertise do profissional que está avaliando também. Sim. Porque assim, a pessoa que nunca não está habituada a lidar com doenças inflamatórias intestinais. Toda colite que ela vai ver, ela vai falar: meu Deus, é retocolite, eu tenho que tratar para a vida toda. E às vezes ela erra esses diagnósticos, porque é muito mais fácil a pessoa ter tido uma colite infecciosa, que vai se beneficiar do tratamento, assim como uma retocolite, mas que o tratamento não precisaria ser para a vida toda, né? Então, esse diagnóstico correto também é muito importante. E é comum também pessoas que têm doenças autoimunes gastrointestinais terem outras doenças autoimunes associadas também? O que você... Sim, é muito comum.
A gente costuma falar que as doenças autoimunes, elas caminham juntas. Então, um paciente que tem uma doença autoimune da tireoide e que eu vi uma colite, eu já vou pensar que deve ser, talvez seja uma retocolite mesmo. Porque a tendência para a autoimunidade, ela tem um componente que é genético e isso a gente não consegue modificar, a gente consegue modular, mas a gente não vai perder a predisposição genética. E tem um componente que está diretamente relacionado com esse desequilíbrio intestinal que leva a um aumento de permeabilidade intestinal e esse sistema imunológico, que o nosso sistema imunológico é 60% a 70% intestino. E esse sistema imunológico, uma vez que ele fica desordenado, ele começa a atacar tudo. Então, as doenças autoimunes não são doenças exclusivas do órgão que elas afetam. Então, eu tenho uma doença autoimune do intestino, eu tenho uma doença autoimune do meu corpo. Não adianta eu olhar só para o intestino, eu tenho que olhar o corpo como um todo, porque esse corpo está todo inflamado. E é muito comum a gente ver isso, não só no próprio paciente, como na família. É muito difícil uma pessoa que tem uma doença autoimune e ele é o único da família. Não estou dizendo que tem outras pessoas na família com doença inflamatória intestinal. Isso é menos comum. Pode acontecer. Eu tenho pacientes que é pai, mãe, a mãe e a filha que tem doença de Crohn, ou o pai e a filha, isso acontece, mas não é uma doença que tem uma penetrância tão grande, porque ela é multifatorial. Mas se você for olhar a família tem alguém que tem outra doença autoimune. Seja uma doença autoimune da tireoide, uma psoríase, alguém naquela família deve ter autoimunidade também, porque tem esse padrão genético. Mas a genética não é determinante. E é isso que a gente vê. Algumas pessoas vão ficar mais suscetíveis a desenvolver. E essa pessoa que tem essa maior predisposição a desenvolver uma, ela tem mais predisposição a desenvolver outras. Então, a gente vê muito, por exemplo, na doença celíaca, as doenças mais associadas são diabetes do tipo 1, que é uma diabetes autoimune, tireoidites autoimunes, né, que é Hashimoto e Graves, são bem frequentes, e psoríase também tem muita associação com doença celíaca. Agora, eu duvido que alguém de vocês aí que estão nos assistindo não conheça alguém que tem psoríase ou alguém que tem doença autoimune da tireoide, hipotireoidismo que é tão prevalente. E quantas dessas pessoas foram investigadas para afastar a doença celíaca? E são doenças era essa pergunta que eu ia... Era até essa pergunta que eu ia te fazer, assim, a importância de investigar, não só então se a pessoa não tem sintoma gastrointestinal nenhum, e tem o que é até um pouco provável que não tenha, né? A pessoa não tem nenhum sintoma. Até 20% dos celíacos podem não ter nenhum sintoma do trato digestivo. Gente, 20% é muita coisa. É muita coisa. Sem falar nos vários que têm sintoma do trato digestivo, mas esse sintoma foi simplesmente ignorado. Porque as pessoas acham que é mulher, é assim mesmo, mulher é constipada. Não, gases todo mundo tem, é normal. Tá numa onda de normalização do é normal ter gases, que eu falo, gente, em que mundo que essas pessoas vivem? O negócio causa um desconforto tão grande e fica nessa onda de normalização, que é normal ter gases. Desculpa, se você não se incomoda, tudo bem. Mas não venha me falar que é normal. Então, é um alerta, né, para as pessoas que nunca fizeram essa investigação. Que a tireoidite de Hashimoto eu vejo que é muito comum, assim. Eu até fiz uma pesquisa com o pessoal que se inscreveu ali para participar das aulas e tinha muitos casos de tireoidite de Hashimoto, mulheres com constipação e com sintomas gastrointestinais associados também. E que ninguém nunca investigou doenças autoimunes do trato digestivo, que podem caminhar juntas. E quando a gente pensa em doenças inflamatórias intestinais, especialmente a retocolite, a gente tem associação com doenças autoimunes do fígado, por exemplo, porque o mecanismo é o mesmo. É essa maior permeabilidade intestinal que leva à desregulação do sistema imunológico.
E na doença de Crohn também, a gente também vê artrites inflamatórias, autoimunes, relacionadas às doenças inflamatórias intestinais. Então, é muito comum a gente ver associação de outras doenças autoimunes, porque é o que eu explico para os meus pacientes. A sua doença não é uma doença do trato digestivo, é uma doença sistêmica. Ela pode dar manifestações no trato digestivo, que é o foco principal, mas ela vai afetar o corpo como um todo. E enquanto a gente não olhar para esse paciente que tem autoimunidade como um todo, a gente vai ficar botando remédio atrás de remédio, remédio atrás de remédio, e uma hora não vai ter remédio que vai tratar. Porque quando a gente pensa em doenças inflamatórias intestinais, apesar de tanto estudo, de tanta tecnologia, de tanto investimento, porque são doenças que têm muito investimento da indústria de medicamentos, apesar disso, a taxa de resposta nos estudos é em torno de 50%. E eu vejo esses estudos e eu falo, não é possível que as pessoas olhem para isso e não percebam a necessidade de olhar para fora disso. Não pode ser só o remédio o meu tratamento. Porque se eu botar o remédio como única estratégia para tratar o meu paciente, a chance dele responder é baixa mesmo. É 50%. E ainda que se o remédio... E ainda que assim, eu não sou contra remédio, não. Eu uso remédio. Quem é meu paciente sabe que eu prescrevo. Eu sou a favor do uso do remédio, especialmente remédios que têm um bom embasamento científico para a gente prescrever. O que eu sou contra é isso de ficar associando um monte de remédio sem olhar para a base. Que é o que a gente vê hoje em dia. E a base? A gente na faculdade de medicina, a gente não aprende sobre isso e isso não é valorizado. E eu sou a prova viva disso, porque eu tenho toda uma formação muito tradicional. Eu fiz as minhas formações todas da forma mais tradicional possível. Então, estudei na Federal, fiz residência, fiz mestrado, fiz tudo que eu tinha para fazer. E eu entendi, quando eu comecei de fato a aplicar na minha prática clínica, ficou muito evidente que se eu não tivesse conhecimentos ali de nutrição, de estilo de vida, eu não ia conseguir ajudar os meus pacientes, porque são doenças crônicas. E é diferente de uma infecção que você pega. Então, você pegou uma infecção. É claro que o seu background, a sua saúde, vai interferir na forma que você vai responder àquela infecção. Mas pode ser que você tenha uma saúde ruim e que você pegou uma infecção, a gente deu um antibiótico, o antibiótico funcionou e aí vida que segue. Você continua lá com a sua saúde ruim. Às vezes a pessoa tem um quadro agudo, ela pode responder bem ao tratamento medicamentoso e vida que segue. Eu como médico aqui, não posso não estar tão preocupado com a saúde daquele paciente como um todo, né? Agora, se eu estou tratando uma condição crônica, não faz sentido eu só medicar e não olhar para a saúde, né? Do meu paciente, só olhar para a doença. Então, e quais são os cuidados? E quais são os cuidados, assim, se a gente fosse, tipo, pontuar, assim, né? Você está falando sobre estilo de vida, sobre alimentação e tudo mais, que você orienta, assim, como, olha, isso aqui é muito importante que você cuide, né? Você está ali na consulta com o paciente, passando as orientações para ele em relação a essa parte não medicamentosa. O que você orienta? Bom, pensando na parte não medicamentosa e especificamente pensando também em doenças autoimunes, eu acho que a gente não pode deixar de olhar para o sono e para o estresse do nosso paciente. Porque o sono, ele está diretamente relacionado com o estresse. Quando a gente tem uma desregulação do nosso horário de dormir, do sono reparador, a gente tem uma desregulação da parte do cortisol também. E o cortisol, quem tem doença autoimune sabe que ele é fundamental. Tanto que quando a pessoa está num processo aí de atividade da doença, às vezes a gente precisa entrar com um corticoide, que é uma forma do cortisol, um remédio, né? Que aumenta esse corticoide para abafar aquele processo imunológico. Então, o padrão de sono, ele é muito importante para todas as doenças do trato digestivo, mas especialmente para as doenças inflamatórias e doenças autoimunes, o sono é muito importante. Sem ser o sono, o que mais que a gente precisa olhar? O sono, o estresse.
Nas doenças intestinais é muito clara a relação do estresse com a piora da inflamação e com uma agudização da doença. Eu tenho vários pacientes que descobriram uma doença inflamatória intestinal no momento de uma separação ou de uma crise no trabalho, uma crise financeira, uma crise do país, e já vi até paciente que começou doença inflamatória depois que o time perdeu. Ai, meu Deus, isso aí. Exatamente. Então, assim, o estresse, ele tem um papel muito importante na gênese das doenças inflamatórias intestinais e no gatilho da inflamação. Então, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de estresse é que as pessoas acham que tratar estresse é medicar. Sim. Quando na verdade não adianta, gente, não adianta dar antidepressivo, dar remédio para dormir, se você não melhorar a causa de por que aquele paciente está tão estressado. É porque ele tem um relacionamento em casa que é disfuncional? É porque ele está num trabalho que ele não é feliz? É porque ele trabalha de noite e não consegue ter um horário de sono? A gente precisa olhar para isso, porque por mais normal que seja hoje em dia, normal que seja o estresse, se a gente não olhar para isso, a gente não combate a inflamação. Então, esses dois são coisas que toda pessoa tem que olhar, mas especialmente quem tem doença inflamatória intestinal ou uma doença celíaca, enfim, as doenças que têm um componente imunológico. E o outro fator muito importante é a alimentação. Porque a pessoa acha que ela vai comer um monte de besteira, muitas vezes tem uma fome emocional associada a esse consumo de alimentos que ela sabe que não são saudáveis para ela, né? E é por isso que também a gente precisa associar o controle do estresse. Mas assim, não adianta a pessoa ter um diagnóstico de doença inflamatória intestinal e continuar comendo da mesma forma que ela comia antes. Porque ela já tem um organismo que está em desequilíbrio, ela já teve essa perda da tolerância. Então a gente precisa olhar para a alimentação dessa pessoa e o principal que a gente precisa limpar são os alimentos processados, ultraprocessados, industrializados. Porque a gente já tem evidência científica, inclusive, bastante, de que esses alimentos que têm conservante, que têm corante, que têm emulsificante, que têm adoçante, eles são prejudiciais não só para a microbiota intestinal, que são as bactérias que moram lá no nosso intestino e que são fundamentais nesse processo de perda da tolerância, que é a causa da autoimunidade, mas também para a nossa barreira intestinal. Os emulsificantes, especificamente, eles dissolvem essa camada de muco que protege o nosso intestino. Então, não adianta você pegar um paciente que tem doença inflamatória intestinal e achar que ele vai agora, então beleza, agora é só você cortar o glúten. Aí o paciente vai lá e compra um monte de produtinhos sem glúten que são cheios de adoçante, emulsificante, como se estivesse fazendo bem para a saúde. E aí o que a gente vê é que tem uma desconexão, né, do que a pessoa ouve aqui é o que ela vive às vezes no serviço de saúde que ela frequenta. Porque eu, por exemplo, já tive a necessidade de ficar internada, por exemplo, com a minha filha. E você se interna num hospital bom, um hospital de referência, que tem visita do nutricionista todos os dias, e o hospital te traz suco de caixinha, te traz bolachinha, água e sal, Pão com margarina. geleia, geleinha, gelatina. Gente, Eu fiquei uma vez com a minha mãe e passei uma noite com ela no hospital de câncer, que ela foi fazer uma biópsia, e serviram sopa de pacote. Assim, um café com açúcar assim, melado, que nem deram a opção se a pessoa queria, ou tipo adoçante, assim, né? ou assim, se a pessoa queria tomar puro, né, sem açúcar ou não, e pão com margarina, né? Foi ótimo. Margarina, é umas coisas assim que você fala. É terrível, assim, né? É o alimento pro câncer, assim, né? Então, e você tá lá dentro de um hospital de câncer. Então, é bem complicado mesmo. Exatamente. E assim,
é difícil, às vezes a pessoa ela fica perdida, né? Ela não sabe o que é que ela pode comer, o que é que ela deve comer. Então, isso a gente vê que gera um estresse na vida da pessoa, porque ela às vezes vê uma informação aqui, que aí ela olha para o lado e a informação é diferente, daí ela vai Sim. em outra, a informação é diferente, daí ela vai no médico que fala que ela pode comer o que ela quiser, que doença inflamatória intestinal não tem nada a ver com a alimentação, e que às vezes ainda indica que ela use um suplemento X, que você vai olhar. O rótulo é cheio de tranqueira. Cheio de corante, de um monte de coisa, né? Também que. Exatamente. Então, assim, é difícil, mas a gente precisa olhar para a alimentação. E se eu tivesse que elencar uma coisa que a gente mais tem evidência de que é ruim, seriam os alimentos industrializados. Ah, tudo que é industrializado é ruim? Não, mas a maioria. Então, olhe sempre os rótulos. Se você vê aquele monte de nome de coisas que você não sabe o que é, vale a pena repensar se aquele é um alimento que deve ser frequente na sua alimentação, que não quer dizer que a pessoa não pode eventualmente comer aquele alimento, mas não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas come o quê? Margarina todo dia, suquinho de caixinha e acha que tá arrasando, chicletinho light. Às vezes é aquele creme de leite de caixinha que também tem lá o emulsificante, né? Tem Igual você falou, às vezes exatamente. um produto que é sem glúten, mas que tem esses aditivos também, enfim, né? A gordura trans, que é essa gordura hidrogenada também, que tá na maioria dos produtos também, né? Dos produtos, exatamente. E outra coisa que eu acho relevante a gente falar também é o álcool, né? Porque tem uma glamorização do álcool, porque álcool é legal, é sociabilidade, e o álcool é tóxico para o nosso intestino, e especialmente para a pessoa que já tem uma doença intestinal estabelecida. Então, porque às vezes o cardiologista falou que eu posso tomar um copinho de vinho todo dia. Tá, beleza, mas assim, você tá olhando pro seu essa coração, é uma recomendação, né? assim, que é engraçado. Quando você atende homem, principalmente, ele já vem com essa, assim, não, doutora, meu colesterol, mas o médico falou que posso tomar uma tacinha de vinho todos os dias. Ai, meu Deus. Exatamente. E não que o vinho seja ruim. Agora, a frequência Sim. é que é ruim, né? E aí, a gente falando de intestino, a bebida alcoólica é ruim. E eu também não posso deixar de falar do glúten, que é modismo, muito tem se falado sobre o glúten, mas a gente já tem estudos que o glúten, isoladamente, é um fator que aumenta a permeabilidade intestinal. Então, quer dizer que todo mundo tem que cortar o glúten da alimentação? Não quer dizer que todo mundo. Agora, a pessoa que é celíaca, não preciso nem falar, e a pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal, especialmente em atividade, ela precisa, às vezes, de pelo menos durante um tempo, restringir. Quer dizer que ela nunca mais vai poder comer? Não quer dizer isso, mas comer da forma que as pessoas hoje em dia comem o glúten, eu acho, sinceramente, que não é saudável para ninguém. Porque as pessoas substituíram os alimentos naturais pelas coisas que têm glúten. Então, ela come uma bolachinha no lanche da manhã, uma barrinha no lanche da tarde, uma massinha. Então, assim, às vezes eu atendo... Uma vez eu atendi uma paciente que ela me falou, doutora, eu sou vegetariana há muitos anos, mas nos primeiros anos eu não era vegetariana, eu era italiana, porque eu só comia massa. Ai, meu Deus do céu. Doutora, e daí ela tinha algum distúrbio gastrointestinal, essa paciente? Ela veio para mim, a gente fez um diagnóstico de supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Mas assim, são coisas que a gente precisa olhar e falar. Eu não acho que tem essa coisa que todo mundo tem que cortar o glúten da alimentação. Sou totalmente contra esse tipo de generalização, mas nos momentos de atividade de doença é interessante fazer uma estratégia de diminuir, pelo menos, o glúten da alimentação. O que eu queria que você explicasse também aqui, que a gente acabou não dando uma ênfase para isso, né? Que é a questão da hiperpermeabilidade intestinal como uma causa raiz aí das doenças autoimunes. Até ontem, no vídeo que eu postei lá no canal do YouTube, eu expliquei sobre isso, mas eu queria que você explicasse, né, novamente para o pessoal que está aqui, para entender o que é esse intestino hiperpermeável e qual que é a relação dele com as doenças autoimunes. O intestino, esse aumento de permeabilidade intestinal é o mecanismo comum
de todas as doenças imunomediadas, as doenças crônicas. Porque se a gente sabe que a nossa imunidade inata, que é essa primeira defesa que a gente tem, ela é intestinal, a nossa maior área de contato do meio externo com o meio interno, pensando nessa questão de imunidade, é o intestino, a gente não tem como pensar em qualquer doença imunomediada sem olhar para o intestino do paciente. Ah, mas eu não sinto nada do intestino. Mas você tem um aumento de permeabilidade intestinal e pode ir atrás que tem uma desbiose intestinal associada a isso. Mas quando a gente pensa no intestino como barreira, o meu intestino ele é uma barreira que é composta por uma camada fina de células e que essas células são células intestinais e células imunológicas que estão ali lado a lado, separando o que é meu, o que é interno, do que é externo, que é o que eu coloquei para dentro, que é o que eu me alimento. A gente não bota para dentro só alimento, a gente está o tempo todo comendo bactéria, comendo vírus, comendo fungo, comendo esporos, comendo toxinas, botando para dentro, né, pelo trato digestivo. E eu tenho que pensar que eu tenho uma fina camada de células para dentro, sou eu, para fora é tudo isso que eu estou colocando para dentro. E tem uma camada de muco em cima disso. Se eu tenho essas situações que prejudicam essa minha camada de muco, como por exemplo, quando eu consumo muito esses alimentos que a gente já citou, eu deixo o meu intestino mais vulnerável, né? Porque essa camada ali já ficou mais exposta. E aí, uma vez que eu perco essa função, essa integridade dessa função de barreira do meu intestino, ele fica ali uma barreira mais ou menos, que começa a deixar entrar fragmentos de alimentos, que pode gerar, por exemplo, intolerâncias, alergias alimentares. Ele deixa entrar fragmentos de bactérias, toxinas. Tudo isso entra por esse meu intestino, que era para ser uma barreira. O normal era que ele fosse fechadinho e só entrasse os nutrientes. Que o meu intestino, que as minhas células de defesa tivessem contato com essas bactérias que estão aqui fora, que elas fossem apresentadas a essas bactérias, mas de uma maneira controlada. Agora, se eu tenho a porta aberta, esse contato, essa ativação do meu sistema imune, ela fica muito exacerbada. E aí, o meu sistema imune começa a ficar hiperativado. E nessa hiperativação é que começa essa desregulação que pode ativar o caminho da autoimunidade. Muitas vezes pode ser por mimetismo molecular, ele faz anticorpo contra uma coisa e acaba atacando outra, ou pode ser só essa formação desses complexos imunes, que é o meu sistema imune barrando a entrada dessas toxinas, desses fragmentos, e isso pode se depositar em outros órgãos, levando a uma doença autoimune. E quando a gente fala de doença inflamatória intestinal ou de doença celíaca, esse mecanismo de aumento de permeabilidade intestinal, ele é muito lógico e é uma coisa muito fácil da gente entender. Quando a gente pensa em doença autoimune fora do intestino, também é uma coisa fácil da gente perceber quando a gente entende isso. Mas não é tão óbvio. No intestino é muito óbvio. Então, se eu não cuidar da minha barreira intestinal, eu não consigo combater essa inflamação que fica sendo sempre ativada. E o problema da doença autoimune é exatamente esse excesso da ativação de mecanismos inflamatórios, que acaba que essa inflamação destrói uma coisa que era para estar preservada. Então, vai destruir a minha mucosa intestinal, por exemplo, na retocolite, pode ter um acometimento mais profundo, como é o caso da doença de Crohn, ou um acometimento das vilosidades, como é o caso da doença celíaca, mas esse mecanismo é o mesmo, e o órgão que está sendo atacado é o mesmo. Então, eu não posso deixar de olhar para a minha barreira intestinal em doenças intestinais e nem em doenças extraintestinais que têm esse componente inflamatório crônico. Então, resumindo para que vocês entendam, é que se a doença autoimune está acontecendo na pele, na tireoide, nas glândulas salivares, a base do tratamento sempre primeiro vai ser cuidar desse intestino.
Sempre vai ser cuidar do intestino, melhorar esses aspectos todos que a gente conversou e restabelecer essa barreira. Esse aqui é o grande desafio, porque a gente já sabe, por exemplo, que que a predisposição genética para a doença de Crohn, ela envolve vários genes que são responsáveis por essa função de barreira. Então, talvez essas pessoas tenham essa predisposição genética de ter uma barreira intestinal mais prejudicada. Agora, por que tanta gente tem predisposição genética, por exemplo, à doença celíaca, e mesmo nos geneticamente predispostos, cerca de 3% é que vão desenvolver? É porque a pessoa teve outros agressores a essa barreira intestinal e que fizeram esse gatilho começar. Então, uma vez que eu já tenho uma doença estabelecida, eu não preciso fazer exame para ver se eu tenho leaky gut, se eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal. Porque eu já sei que isso aconteceu. E eu já sei que eu preciso ir atrás disso. Então, dentro do meu tratamento, eu tenho que contemplar estratégias para melhorar isso também. Porque senão eu vou ficar combatendo a inflamação, vou começar a limpar esse processo inflamatório, mas se eu deixo a porta aberta, ele vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. O que eu queria também trazer aqui de informação é que talvez assim, nem todo mundo que está aqui tem doença autoimune, acredito eu. Não sei, né, se 72 pessoas que estão aqui assistindo têm doença autoimune. Mas eu acho que é importante também colocar que a doença autoimune ela não vem de uma hora para outra, né? É algo que vem sendo, é uma doença crônica, então ela vem acontecendo. A gente já pode prestar atenção em outros sinais e sintomas que o nosso corpo manifesta que já podem ser indícios desse leaky gut acontecendo, desse processo de desbiose. E aí eu acho que é importante falar, por exemplo, às vezes a pessoa tem rinite, crise de sinusite frequente, dores de cabeça, volta e meia fica doente, tem alguma infecção fúngica, candidíase, dores musculares, fadiga. Então, acho que tudo isso já mostra que a saúde não tá legal. Né? Também não tá legal. E que isso tem como origem também esse processo de leaky gut. Exatamente. E, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que ela é classificada como uma doença funcional, que teoricamente os exames de fato são normais e que durante muito tempo esse mecanismo inflamatório de aumento de permeabilidade intestinal foi ignorado. Agora, cada vez mais a gente já vê nos estudos essa inflamação de baixo grau e pensando como uma doença teoricamente benigna, mas olha essa porta aberta. Quantas outras doenças não podem acontecer? E quantas das pessoas que têm intestino irritável, por exemplo, ou que têm sintomas que são considerados funcionais, não tem também múltiplas alergias, não tem também rinite, não tem também uma doença autoimune da tireoide que às vezes nem foi investigado para ver se a etiologia era autoimune. Então, quando o paciente tem sintomas do trato digestivo, é porque a coisa já está desregulada. Acontecendo, já está desregulada. E aí talvez ela não tenha desenvolvido agora uma doença autoimune, e pode ser realmente que ela nunca venha a desenvolver, mas ela está ali lidando com o perigo. Existe um risco, né? Existe um risco, principalmente se na família já existem outros casos. Especialmente se já tem outros casos na família. E hoje em dia já é muito... Todo mundo já conhece muito, por exemplo, os riscos do cigarro. Isso eu acho que ninguém, nos dias de hoje, discute que o cigarro é tóxico, inclusive para o intestino e para a nossa barreira intestinal. Mas não é socialmente mais tão aceito a pessoa que fuma. Antigamente era bonito, era chique a pessoa fumar. E da mesma forma aconteceu com a alimentação. Hoje é super socialmente aceito a pessoa comer um monte de besteira. Mas eu tenho a impressão de que com os anos a gente vai trazendo essa consciência. Igual a gente hoje já tem a consciência de que o cigarro, apesar de ser uma coisa lícita, não faz bem para a saúde. E mesmo assim tem pessoas que optam por fumar. Perfeito, mas a pessoa sabe do risco. Agora, os alimentos muitas vezes não saudáveis, não é tão claro às vezes esse potencial que ele tem para nossa doença. E o quanto que isso impacta na saúde da pessoa como um todo. Tanto se a pessoa tem um quadro de depressão, que a gente já sabe que está relacionado também com esse aumento de permeabilidade intestinal, se ela tem essa queixa aí de fadiga, se ela tem rinite, se ela tem qualquer sintoma, ela precisa desse olhar para o intestino, né? Perfeito. Sabe que a minha mãe foi diagnosticada com Sjögren, né? Que eu nem quando eu descobri,
Jogren, eu nem sabia falar essa palavra. E, na verdade, o diagnóstico dela demorou para acontecer, porque ela tinha já acho que uns 5 anos queixa assim de boca seca, pele seca, e depois começou a evoluir para dores articulares e tudo mais. E aí, depois que a gente foi e descobriu assim, quando ela foi naquele oncologista para ver da mama, e aí ela falou e o médico falou: olha, isso é tal. Eu falei, nossa, a gente foi pesquisar e realmente. E aí, olhando para trás, assim, a gente acha que a minha avó também tinha, sabe, pelos sintomas que ela relatava, só que nunca foi diagnosticado. E você sabe que Sjögren é um fator de risco para SIBO, né? Sim, porque aí muitos sintomas gastrointestinais, porque imagina, né, a falta da saliva já, né, essa primeira barreira de proteção contra bactérias, e, enfim. Sim, Então, exatamente. aí você, né, enfim, enquanto isso, a falta da saliva, né, uma coisa assim tão simples, né, assim, pode impactar tanto nessa parte do sistema gastrointestinal. A gente tratou, assim, ela tá muito melhor, mas até eu vou conversar com ela sobre essa questão E de uma sabe uma coisa que eu possibilidade. acho que duas doenças que são pouco valorizadas é o Sjögren e a gastrite atrófica autoimune. Só que elas são uma porta aberta para tantas coisas porque elas prejudicam a digestão. E tudo que eu não digiro bem, eu não vou absorver bem. E tudo que eu não absorvo bem vai ser tóxico para o meu intestino. Seja tóxico para a minha microbiota, porque vai levar essa putrefação, por exemplo, se for o caso de uma proteína, ou essa fermentação exacerbada, mas a gente já sabe que esse processo não é tão benigno. E aí eu vejo muitos pacientes que às vezes até tiveram diagnóstico de gastrite atrófica, e aí o médico fala, ai, infelizmente não tem tratamento, agora você vai ter que tomar essa vitamina para a vida toda, injetável. E é claro, repor a vitamina, depois que ela já está baixa, faz parte do tratamento. Mas se eu não olhar para aquela gastrite atrófica autoimune como uma porta aberta para outras doenças imunomediadas, para o desequilíbrio de microbiota, para um desequilíbrio que pode estar relacionado com fatores emocionais também, eu vou deixar esse meu paciente, às vezes, com uma qualidade de vida muito ruim. E o Sjögren é a mesma coisa. A maioria das pessoas nem faz o diagnóstico ou não valoriza essa queixa do paciente. Porque eu atendo pacientes com queixas diversas, né? Mas o paciente que chega para mim, frequentemente ele já tem um intestino prejudicado, ele já tem esses sintomas estabelecidos. Mas quando a gente pensa quantos médicos aí que são cardiologistas ou que são de outras especialidades, ginecologista, e que estão vendo esses pacientes e não estão valorizando as queixas deles. E aí o paciente só faz o diagnóstico a hora que ele já tem uma doença já mais estabelecida, né? Já tem, às vezes, que foi mais ou menos foi o que aconteceu com ela. Ela sempre se queixava, principalmente com o ginecologista, mas nunca tinha tido, assim, né, uma resposta, enfim, né? E aí, depois, quando a gente foi ver, realmente era tudo que ela sentia. E aí, os sintomas gastrointestinais já estavam bem intensos. Assim, né? Bem intensos. E no caso da gastrite autoimune, só pra gente finalizar aqui, uma última questão. O tratamento, lógico, ele sempre vai envolver toda essa mudança de alimentação, estilo de vida que a gente colocou aqui, mas usa também alguma medicação específica para o estômago ou vai também usar uma medicação para o sistema imunológico? O que a gente não usa é, por exemplo, um remédio imunossupressor, que é a mesma coisa. Sjögren, geralmente, você não usa um tratamento imunossupressor. Doença autoimune da tireoide, como são doenças mais limitadas a um órgão que teoricamente é visto como, talvez, sei lá, menos vital, tipo uma doença autoimune que acomete o coração, como pode ser o lúpus, pode dar uma endocardite, você vai precisar de um tratamento muito, muito mais agressivo, assim como uma doença inflamatória intestinal que faz uma lesão do intestino que talvez seja irreversível, também vai ter um tratamento mais agressivo. Mas quando a gente pensa nessas doenças autoimunes que lesam órgãos menos nobres, menos vitais, muitas vezes o que os médicos falam é não precisa de uso de imunossupressor, então não tem tratamento.
Mas esquece que o tratamento vai muito além disso, né? Eu preciso ver o que eu preciso suplementar para esse meu paciente, que frequentemente ele vai ter deficiências nutricionais. Eu preciso de estratégias para melhorar essa barreira intestinal e esse leaky gut que a gente sabe que acontece. E especificamente na gastrite atrófica autoimune, ela é uma gastrite que cursa com hipocloridria. Hipocloridria é a falta do ácido no estômago. Então, o que acontece é que a pessoa faz uma endoscopia sem biópsia. E daí deu gastrite. Aí ela sai tomando prazol. E o quê? Vai piorar o sintoma dela, porque ela já tinha uma hipocloridria, ainda me inibe ao resto de secreção ácida que às vezes ela ainda tinha, e aí eu pioro ainda mais o quadro dela. Ainda que no primeiro momento ela possa sentir que até tem um alívio de sintomas, porque ela tem um quadro de má digestão, aquele bolo alimentar ali parado no estômago frequentemente pode acabar dando refluxo, e aí quando o refluxo tem um pouquinho de acidez vai doer. Mas a causa do problema não era o excesso de ácido, era o contrário. Então, a gente que tem gastrite atrófica autoimune, a gente precisa melhorar a digestão dele. E melhorar a digestão dele vai desde escolher os melhores alimentos, mastigar melhor, porque a nossa digestão começa na mastigação, até suplementação de ácido, de enzimas digestivas e, enfim, o que mais for necessário para esse paciente não ter complicações da má digestão. Perfeito. Nossa, aprendi muito. Ah, até parece. Você viu que alguém comentou aqui, eu guardei esse comentário falando assim que você explica muito bem e que você deveria ser professora. Se você ainda não é, poderia ser professora. Ah, quem sabe? Ela quem sabe? Eu atualmente não sou professora. Mas é professora dos pacientes, né? Sou professora dos meus pacientes. E dos seguidores. E dos seguidores. Dos meus seguidores. Porque eu acho que hoje isso faz uma grande diferença também, né? Esse acesso que as pessoas têm à informação que lá atrás não se tinha, né? Então, por isso que também muitas pessoas ficavam até sem ter um diagnóstico, ou sem, enfim. Daí hoje a pessoa começa a ver, olha, ela falou, eu me identifico com esses sintomas, e aí vai buscar, e daí encontra essas respostas até, assim, mais facilmente, assim, né? Acho que isso também traz um certo... Até um alívio, assim, né? Porque daí já sabe o caminho que precisa percorrer para poder tratar. E faz parte do nosso papel aqui na rede social também ser esse agente de mudança. Porque eu tenho vários profissionais de saúde que me acompanham. Às vezes eu fico pensando, não sei se está acompanhando porque gosta... Mas eu tô compartilhando a informação, porque quantas vezes acontece? Esses dias eu atendi uma paciente que ela não mora em São Paulo. E aí ela passou numa médica lá na cidade dela e a médica dela falou, olha, aqui você não vai achar gastro que saiba disso. Então você vai para São Paulo para você buscar, porque infelizmente acontece isso. E não é por falta de, às vezes, vontade do profissional, é porque às vezes ele não teve a oportunidade de viver isso na vida dele, como eu tive, por exemplo, e que eu acho que também é o seu caso, e entender esse processo, o quanto muda, às vezes é a virada do jogo ali na vida do paciente. Sim. Tanto quando ele entende, e aí o que ele vai fazer? Ele faz de forma intencional, porque eu já sei que isso não vai me fazer bem, então para mim é mais fácil mudar isso, porque eu tenho essa informação. Esse entendimento, né? Esse entendimento, né? Então isso é muito importante, tanto para ele ter acesso a essas possibilidades que vão além da terapia farmacológica, quanto também para que a gente possa disseminar essa informação para que ela chegue em profissionais que às vezes não tiveram essa vivência que a gente teve. Porque eu também já estive do outro lado, já passei em diversos profissionais, já fui avaliada por várias pessoas que às vezes não conseguiram me ajudar exatamente porque não conseguiram ir tão fundo assim na base do problema. E é isso que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu me sinto assim um Sherlock Holmes aqui enquanto eu estou conversando com o paciente, que aí eu começo, e na infância? E você comia assim, você usava aquilo, daí às vezes eu bato o martelo numa coisa que eu falo, cara, precisava ter esse olhar. E é o caso, por exemplo, da sua mãe. Às vezes ela estava um tempão com essa queixa aí, que ela não conseguia verbalizar como boca seca.
mas que já estava ali com mau hálito, com uma questão dentária, e que se alguém não olha para isso, ela às vezes perde o time do diagnóstico, né? Uhum, isso. E até hoje eu vi, acho que ontem você postou nos stories, né, também falando um pouco sobre isso que você tava, né? Porque é bem isso, assim, a consulta, a sua consulta leva 1 hora, a minha consulta leva mais, porque além de eu fazer toda essa anamnese, eu tenho que ainda montar, né, o plano O alimentar plano do alimentar. paciente. Então, e tudo que o paciente fala é importante. Tudo, todos os Sim. detalhes. A gente sempre vai investigar desde lá, né, do nascimento, o que aconteceu na infância e tudo mais, porque tudo isso vai dando direcionamento para o tratamento. Isso. Então, Então, é sai impossível fazer uma consulta de fala 15 minutos, né? não, não Nesse- dá, Não tem como. impossível. E eu Uhum. falo, outro dia eu fiz aqui, eu até apaguei esse vídeo, que eu fiz um vídeo zoando, né? Que o paciente foi no médico do convênio e aí ele tinha intestino irritável, e daí ele passou em vários e, tipo, ninguém deu atenção para ele. Mas muitas vezes não é o médico que é ruim, é a situação que ele tá que é ruim. Porque imagina, numa consulta de 15 minutos, você vai valorizar o que é grave. Então, Uhum. sei lá, você tem 15 minutos para atender o paciente. Você vai querer saber, sangrou no intestino, perdeu peso, teve algum sinal de alarme? Não teve, então intestino irritado. Sim, aham, porque Aí é o você tempo bate o que ele tem, martelo né? ali Ele dá o melhor que ele tem ali naquele período naqueles curto. 15 minutos. E o que faz a diferença, sem dúvida, é o tempo, que a minha consulta ela leva no mínimo 1 hora, porque eu entendo que eu preciso desse tempo para eu conversar e entender o que está pegando naquele meu paciente. Porque tem gente que o grande problema vai ser alimentar. Mas tem gente que eu vou ter que focar em outras áreas da vida que estão mais desequilibradas, e se eu não tiver tempo para entender o porquê que tem aquele desequilíbrio, eu vou só medicar, eu vou passar um remédio. E aí, às vezes, vai dar certo, porque às vezes realmente o meu remédio ajudou, mas às vezes não vai dar. E na maioria das vezes o que a gente vê é que não dá. Porque a gente passa um remédio, pode ser o remédio mais caro, o melhor remédio, pode ser o remédio certo. Mas se eu não cuidar do todo, eu não vou melhorar. E eu já vivi isso na minha vida, porque durante muitos anos, e eu sou muito grata a Deus por ter passado por tudo isso, porque hoje eu consigo entender esse mecanismo, né? Eu sou Uhum. grata a Deus por várias coisas de várias pessoas que foram entrando na minha vida, inclusive o meu marido e o meu sogro, porque o meu sogro, eu e o meu marido, a gente teve uma formação muito tradicional, mas o meu sogro, ele é acupunturista, ele trabalha com medicina chinesa, ele também viveu na vida dele essa mudança do Uhum. tradicional para o alternativo, né? Legal. E Uhum. aí eu sou muito grata a Deus por tudo isso, dessas pessoas que foram aparecendo, inclusive você, por exemplo, que é uma nutri que eu admiro muito. Então a gente vai agregando Isso, e vai com trocando certeza. informação e é muito legal. E eu acho assim, ó, para o pessoal que fica na dúvida, né? Assim, ninguém tem nada a perder em melhorar a qualidade da alimentação, em fazer atividade Sim, física, em cuidar do sono, em gerenciar o estresse. Então, assim, vocês não vão só prevenir nem tratar doenças autoimunes, mas tudo, né? Todas as doenças sim, crônicas, elas podem ser preveníveis. Você pode tratar desde colesterol, triglicerídeo, glicose, insulina, enfim, tudo quando você se cuida. Então, acho que ninguém tem nada a perder, é só realmente começar né, a virar essa chavinha e começar a colocar em prática. Nem que seja colocar. passos lentos, mas que comece a seguir para um outro caminho, porque acho que sempre é Exatamente. válido. Vai elencando o que está mais desorganizado na sua vida. Às vezes o pior vai ser a alimentação, isso você vai ter que ser a primeira coisa que você vai dar o foco. Às vezes o pior vai ser o estresse, então também precisa de um foco grande naquilo. Às vezes você já tem uma doença estabelecida que você vai precisar de medicação, mas olhe para o todo que a chance de você colocar essa doença em remissão é muito grande. E isso para qualquer doença. Às vezes a pessoa vem buscando um tratamento de uma gastrite e ela melhora da dor de cabeça, melhora da queda de cabelo, melhora do humor, melhora de coisas que às vezes ela achava que já eram o normal dela, né? Uhum, perfeito. Que bom, então. Muito obrigada Ah, pela obrigada, participação foi ilustre de ótimo. hoje. Depois eu vou deixar essa live salva também lá no canal do YouTube, daí também para o pessoal que às vezes quiser assistir por lá também, para ficar registrado e a gente não perder esse, ficar mais fácil de encontrar sempre que alguém precisar também ter acesso a esse conteúdo. Ah, Doutora, que muito legal. Obrigada obrigada.
convite, adorei estar aqui com você nesse almoço. Você fazia o seu almoço, você estava fazendo almoço com a Gastro sempre na terça? Almoço com a Gastro, não era quinta. Quinta? Eu dei uma parada porque as crianças estão de férias, gente. Atualizaram tudo. Uhum. Mas vou voltar. Vou te convidar para um almoço com a Gastro. Isso, vamos combinar então. Então tá, muito obrigada, pessoal. Boa terça-feira para vocês. A gente vai se falando então pelos stories. Obrigada, beijão. Beijo, tchau, tchau.